Segunda Crônicas 23 e 24. Segunda Crônicas 23. Joás ungido rei de Judá. No 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus e Joiada lhes disse: Eis que reinará o filho de rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guardas da porta, outra terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que entrar na casa seja morto. Estareis com o rei quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os levitas e todo o Judá segundo tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Tomou cada um seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos. O sacerdote Joiada entrou aos capitães de Sem e as alianças, os paveses e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até ao lado esquerdo, e até ao altar e até ao templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o livro do testemunho e constituíram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram: Viva o rei! A morte de Atalia. Ouvindo Atalia o clamor do povo que corria e louvava o rei, veio para onde este se achava na casa do Senhor, olhou e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e aos capitães e aos que tocavam trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava e se tocava trombetas. Também os cantores com os instrumentos músicos dirigiam um canto de louvores. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: Fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Joiada faz aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e a derribaram. Despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor para que nela não entrasse ninguém que de qualquer forma fosse imundo. Tomou os capitães de Sem, os nobres, os governadores do povo e de todo o povo da terra, e todos os estes conduziram da casa do Senhor o rei, passaram pela porta superior para a casa do rei e se assentaram
o rei no trono do reino, alegrou-se todo o povo da terra e a cidade ficou tranquila, pois haviam matado Atalia à espada. 2 Crônicas 24. O reinado de Joás. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Zibia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Tomou-lhe Joiada 2 mulheres e gerou filhos e filhas. Depois disto, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo o Israel para reparardes a casa do vosso Deus de ano em ano e vós apressai-vos nisto. Porém os levitas não se apressaram. Mandou o rei chamar a Joiada, o chefe, e lhe perguntou: Por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Balaíns. Deu o rei ordem e fizeram um cofre e o puseram do lado de fora, à porta da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia posto sobre Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até acabar a obra. Quando o cofre era levado por intermédio dos levitas e a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, venha o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, esvaziavam-no, tomavam-no e o levavam de novo ao seu lugar. Assim fazia dia a dia após dia e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra e tinham o seu cargo na casa do Senhor. Contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Os que tinham o encargo da obra trabalhavam e a reparação tinha bom êxito. Com eles restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Tendo eles acabado a obra, trouxeram o rei e a Joiada o resto do dinheiro de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o ministério e para o holocausto, taças e outros objetos de ouro e de prata, e continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem e em Israel e para com Deus e a sua casa. Zacarias morto pelo rei. Depois da morte de Joiada vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviam os postes ídolos e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao espiar, disse:
O Senhor o verá e o retribuirá. O juízo de Deus sobre Joás. Antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios e, vendo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco, ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo, o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim, executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. A conspiração contra o rei Joás. Quando os sírios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada e o feriram no seu leito e morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Foram estes os que conspiraram contra ele: Zebade, filho de Semeate, e Amonita, e Jeozabade, filho de Senrite e a Moabita, quando os seus filhos e as numerosas sentenças proferidas contra ele e a restauração da casa de Deus, e eis que estão escritos no livro da história dos reis. Em seu lugar reinou Amazias, seu filho.